vamos continuar aqui com a pauta musical na CBN Foz. Cris, e no último fim de semana aqui na cidade, houve ali na Estação Cultural Haroldo Alvarenga, né, a mostra coletiva Foz Fazendo Arte, e um dos destaques foi a apresentação de uma orquestra feminina, resultado de um trabalho desenvolvido pela arte educadora Lívia Aruquipa, que está conosco hoje aqui no estúdio. Bom dia, Lívia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bom dia, Lívia. Bom dia. E queria que você começasse contando para a gente aqui como que surgiu essa ideia, né, a proposta de formar uma orquestra feminina dentro do projeto Foz Fazendo Arte aqui da Fundação Cultural de Foz. Eu estou no projeto desde 2020 e nesse processo de alunos e alunas, eu tenho percebido que a maioria dos meus alunos tem sido mulheres e meninas, né? Que eu também trabalho com crianças e também com orquestra infanto-juvenil. Então, esse público tem sido muito grande na área de cordas de violino, viola de arco, violoncelo. E então eu conheço um amigo alguns amigos que são da CCB, que é da Congregação Brasileira Cristã, né? E ele tem me mostrado assim as orquestras que é da CCB e orquestras que são totalmente tocadas por homens, né? E eu pensei numa possibilidade, poxa, que legal, né, esse projeto, né, que eles têm da CCB mesmo, que é só homens que tocam os sopros e as cordas, no caso. Então eu pensei, poxa, então eu poderia pensar nessa gama e montar uma orquestra feminina só com as mulheres, no caso, né? Então, como tem sido muito grande essa demanda de mulheres nas minhas aulas, então praticamente vamos formar e deixar isso mais contundente, mais grande, e para que elas também tenham esse protagonismo, porque elas já trabalham, elas estudam, elas têm uma jornada extensa, né? Então a música tem trazido essa capacidade de deixar elas um pouco mais tranquilas, desenvolverem disciplina, no caso de um novo estudo, né, de instrumento. Então, assim, foi tudo nesse processo de 5 anos. Nesse processo de 5 anos foi tudo bem-vindo, assim, esse meu amigo que eu conheci, essa orquestra da CCB que é só por homens, então vamos dar protagonismo às mulheres, que tem sido nesse tempo todo, durante 5 anos que eu trabalho no Foz Fazendo Arte. Lívia, você fala assim, o pessoal que faz as tuas aulas, a maioria faz como terapêutico, como para passatempo, hobby, ou alguém que passou por você, hoje em dia encontrou na música uma fonte de renda? Porque, de uma certa forma, vocês formarem uma orquestra até cria uma continuidade para o trabalho de vocês. Sim. E abre portas também, sim, né? Até para apresentações. Como é que é isso, assim? Eu estou já há 15 anos no ensino da música, e nesses 15 anos tenho algumas alunas que já estão há 5 anos comigo nesse processo e já está trabalhando em eventos, em casamentos, está tendo uma renda extra em relação a isso. E a minha ideia de preparar elas não buscam como terapia, né? Elas buscam porque geralmente chegam para mim e falam, sempre foi meu sonho, né? Olha que legal. Sempre foi meu sonho, mas nunca tive a oportunidade, nunca teve em Foz, né? Eu sou cria de um projeto da Fundação Cultural em 1999. Então eu participei do projeto Vivaldi, que foi a criação do projeto do Haroldo Alvarenga, né, na época, né? Então, aí o projeto durou 2 anos, então acabou o projeto, no caso, né? Então, não teve mais orquestra, não teve violino, não teve viola. Então, nesse período todo, as alunas que vieram para mim nunca me relataram que nunca tiveram essa oportunidade, justamente porque não tem. Agora já tem 5 anos já que estou com esse projeto de violino e música de câmara.
que seria música de câmara? Os instrumentos de viola de arco, violoncelo e contrabaixo acústico, né? Então, elas vêm, primeiramente, nessa premissa que foi o meu sonho e quero fazer, né? E a minha ideia de aulas com ela é realizar esse sonho e também levar elas a um processo de uma renda de profissionalização também. Nem 100% dos alunos vão pensar que eu quero viver da música, né? Não é bem nessa premissa, assim, mas acontece que algumas, de certa forma, gostam tanto que querem viver disso. Porque ele abre caminhos, Abre né? caminhos. O aprendizado, a experiência com a música vai te abrir caminhos para você ter novas oportunidades, né? Sim, com certeza. Então, eu tenho algumas já alunas que estão trabalhando com música, inclusive elas tocam comigo também. Então, a gente vai formando um quarteto, vai formando orquestra, elas vão ganhando experiência. E qual que é o perfil das suas alunas, assim? Tem uma idade média, alguma coisa assim, a motivação? Tu falou que a motivação, a maioria foi realizar sonho. Qual que é a faixa etária que tu dá aula hoje? A faixa etária desses 5 anos, acima de 20 anos. 25, 35 anos. Eu já tive alunas que começou do 0 aos 50 anos. Então tenho chance ainda. Com certeza, com certeza. Porque geralmente o pessoal que não fez e tem vontade de fazer, fala, agora eu não vou aprender mais, não tenho mais idade para isso. Exatamente. Geralmente é um sonho perdido porque acha que não pode mais porque é tarde demais, mas não é tarde demais. Eu já tive uma aluninha de 80 anos, né? Então, nossa. Nunca é tarde demais, né? Então, isso que eu sempre falo para elas. A única coisa que eu digo é que começou tarde, então vamos correr atrás do prejuízo, né? Então vamos treinar, estudar, disciplina, muita persistência. Não é fácil no começo, mas tudo tem sua recompensa, né? E quais os maiores desafios que vocês enfrentaram na formação desse grupo? Técnico, emocional, estrutura? O projeto do Foz Fazendo Arte, ele oferece instrumentos para começar as aulas. Então, o desafio primeiro é ter o instrumento para começar a praticar em casa, né? E começa daí, ter o instrumento, né? Porque a gente dá essa oportunidade de começar do zero e sem ter o instrumento próprio, né? E depois... porque tu vai ter o instrumento lá na oficina, mas na hora de ir para casa não tem, né? Não tem. Então, o desafio é você gostar, ter aula, desenvolver na aula e não desenvolver em casa. Então, esse é um dos primeiros desafios, é ter o instrumento. Um instrumento bom, ele é um pouco caro, então, mas assim, dá para se pensar em ter um básico, começar do zero. Mas tem a questão de que as minhas alunas, elas são universitárias, ou são mães, ou são de renda baixa. Então, a prioridade não é comprar um instrumento, né? A prioridade é a família, os estudos, o trabalho, o que for, né? Então, às vezes, isso acaba em segundo plano, né? Mas depois que todas essas barreiras econômicas, assim, de prioridades é superada, elas compram o instrumento e ficam realmente realizadas, muito felizes, motivadas de continuar. É o que aconteceu com a Orquestra Feminina, da Ana Maria Teigão. Todas elas, a maioria delas começou sem um instrumento próprio. Então, a orquestra surgiu em março, quer dizer, as aulas começaram em março deste ano. Então, a gente começou aí com as meninas sem um instrumento próprio e fomos desenvolvendo aí durante o ano. E nesses últimos 2 meses elas começaram a comprar o instrumento próprio, né? Foi uma, depois foi outra. Eu dou essa recomendação de links, assim, compra esse aqui, assim, tá bom. Então elas foram nesse caminho, né? Então uma começou a comprar e depois foi. E agora todas que começaram comigo sem instrumento já têm um instrumento próprio, né? Que legal. Sim, então elas estão bem animadas, bem motivadas para continuar ainda ano que vem e vida longa orquestra, né? Então essa é a ideia. E eu ouvindo aqui você falando, Lívia, olha, eu tenho algo para comentar para você, que é o seguinte. Você comentou de 1999, né? Sim. Que fazia as aulas de violino, né? De violino, sim. Eu trabalhava nessa época em frente ao local onde vocês ensaiavam.
Ah, você lembra, então? E ouvia, né, vocês fazendo ali as aulas e tudo. Isso em 1999 me puxou assim na memória na hora, né, essa questão das aulas de violino. E como é que foi justamente para as alunas assim essa apresentação? Foi a primeira apresentação de vocês sábado à noite ali na Estação Cultural? Porque eu posso dar o meu relato como público. Como público foi uma apresentação muito bacana. A gente notava realmente ali, né, a emoção, o envolvimento, a concentração de cada uma delas. Como é que foi pelo lado de vocês? Para a maioria delas foi a primeira vez, né? Algumas das alunas que eu tenho ali, algumas eu convidei, assim, umas 3. Tenho minha sobrinha que tocou também comigo, né? Que ela aprendeu violoncelo comigo. Então, algumas delas já têm tido experiência nas outras orquestras que eu formei, que é a Orquestra Estação Cultural João Sampaio, que é do Vila C. Então, algumas delas já tiveram essa experiência de apresentação. Mas a maioria delas, na verdade, foi a primeira delas. Me relataram que estavam super ansiosas, animadas, nervosas principalmente, né? Mas nervoso em grupo é mais fácil do que nervoso sozinho no palco, né? Com certeza, com certeza. E quais as descobertas mais bonitas que vocês fizeram assim nesse processo? Teve alguma situação que te chamou a atenção, que te tocou? Deixa eu pensar. Olha só, Essas perguntas são difíceis, né? Mas é o que mais marca a gente com certeza, mesmo. Eu lembro que o Guilherme, por exemplo, quando ele chegou aqui e falou da apresentação da orquestra, ele falou com brilho no olho, mas ele é suspeito porque ele gosta muito de cultura, essas coisas, né? Mas eu acho tão bonita essa reação de você, a tua como professora, a dele como público, porque a ideia eu acho que é passar sentimento, né? Sim, com certeza. É um grupo bastante diverso, inclusive uma das meninas, assim, ela está no espectro, né? Então, fiquei muito impressionado com o desenvolvimento dela, impressionado também com outras alunas que desenvolveram muito bem. Algumas que vêm do Vila C também vieram até o centro, que é meio longe, assim. Então, assim, é muito diverso. A oficina de vocês é aqui no centro, na Estação Cultural Haroldo Alvarenga. Isso, é Nova Arenga. Aí o pessoal vem da Vila C para cá? Duas alunas, sim, para apresentação, né, para ensaiar, para isso a gente se prepara com os ensaios, no caso, né, para apresentação. Então, algumas delas vieram do Vila C para integrar a orquestra, né, que já são as minhas alunas também já há um tempo. Então, tem esse trajeto, né, de transporte, desafios, né? Inclusive, eu falei para uma delas, olha, você pode muito bem vir uma vez por semana para não ter esse gasto, né? E daí ela falou, não, mas eu não quero perder nenhuma aula, eu sei que Uber custa caro do Vila C até aqui, né? Mas eu não quero e não quero perder nenhuma aula, né? Daí ficou assim... muito feliz, motivada, impressionada e com o coração bem quentinho de ela ter essa motivação. Inclusive, eu estou até emocionada, né? Porque ela vem de longe e tem essa emoção de vir nas aulas, né? E eu fico, assim, muito feliz porque eu não tive essa oportunidade na época. Teve o projeto de 99, né, do projeto Vivaldi, em 99 e 2000, e acabou o projeto. Aí eu fiquei solta, largada, não tinha projeto, não tinha nada. Então eu segui com isso sozinha, como autodidata. Aí depois de alguns anos eu fui para Cascavel, participei em oficinas de música de Curitiba, assim, tudo porque eu queria continuar, né? Então elas têm essa oportunidade de realizar esse sonho e continuar, e eu estou sempre à disposição. O que eu não tive, eu quero que elas tenham, sabe? Então, eu fico muito feliz com esse grupo. Elas são bem unidas, a gente se dá super bem, além das aulas, a gente conversa também, sabe? Então, é isso. E quais são os planos aí para o próximo ano, 2026? Porque imagino que um dos objetivos de vocês seja justamente a questão de repertório, de apresentações. O que vocês estão planejando? Sim, elas estão no processo de aprendizado, então o repertório vai se dificultar um pouquinho mais. A ideia é que elas possam tocar músicas populares, assim, natalinas, por exemplo. A gente já está até pensando para ano que vem tocar músicas natalinas, né?
Tudo isso é um desafio, porque agora elas começaram no básico, tudo tem um processo, tudo é progressivo, né? Então, o desafio é como vai ser o planejamento de vida delas ano que vem. Às vezes pode ser o trabalho, às vezes mudar o horário. Então, a gente quer tentar manter esse grupo e fazer ele crescer, né? E quem não conhece o grupo de vocês, Lívia, e quer ouvir, tipo, se alguma empresa quiser contratar, quiser apoiar, quiser ajudar, é possível isso ou não? Com certeza. Como o projeto vem Foz Fazendo Arte, mas a orquestra vem pela minha formação, que eu sou a mentora, aí podem lidar diretamente comigo. O único complicado, às vezes, é dar essa questão do tempo das meninas, né? Porque não é só eu minha disponibilidade, são disponibilidade de 15 mulheres, né? Então, às vezes, com certeza elas vão ficar super animadas. Qualquer convite, assim, vamos tocar? Vamos. Elas vão se animar, elas querem tocar, né? Mas seria esse desafio de juntar um dia, assim, todas vamos tocar. Mas a gente, assim, não é profissional, né? Então, a gente está começando. Se for para pedir para a gente tocar, 10 minutos, 15 máximo, né? Se um repertório assim vamos lá tocar num evento, 1 hora a gente quer de repertório, né? Não tem condição, né? Então, assim, com elas, a gente ainda não tem esse repertório vasto, né? Mas essa é a ideia, chegar lá, que a orquestra cresça, não só com violinos, mas com violoncelo, com viola de arco. Inclusive, o Guilherme viu a diferença de um viola para um violino, né? Então, às vezes eles não têm, muita gente não sabe que tem essa diferença de uma viola para o violino, né? Que às vezes é tudo igual, né? Então, a ideia é fazer crescer em relação ao instrumento de viola de arco, ter mais integrantes com viola de arco, né? E violoncelo, né? Então, porque violino, graças a Deus, sempre é bem fluido. E quem estiver ouvindo a gente, tiver interesse em participar, tem que estar fazendo a oficina com vocês. Sim, tem que fazer parte do projeto Foz Fazendo Arte, tem que se matricular. Daí o caminho é procurar a sede da Fundação Cultural. Exatamente, né? a Fundação Cultural, para saber das turmas, das vagas, né? Então, e geralmente vai ser de noturno, no caso, né? Para a orquestra feminina, as mulheres, né? Esse é o único horário, né? Porque depois do trabalho das 6 aí para frente. Mas a ideia é abrir turmas para crianças e adolescentes também para ano que vem, se Deus quiser, né? Aí abrir mais essa oportunidade, né, para o centro.